vamos falar sobre algo profundo e muitas vezes solitário: as dores que apenas os escolhidos de Deus sentem. Há momentos na vida em que parece que tudo está mais difícil para aqueles que seguem um chamado divino. Mas será que isso é coincidência ou há algo muito maior por trás dessas provações? Se você já sentiu que a caminhada com Deus trouxe desafios que poucos entendem, então este vídeo é para você. Fique até o final, porque há um ensinamento poderoso esperando por você. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, pois sua interação fortalece ainda mais esta mensagem. Vamos lá! A primeira dor que os escolhidos de Deus sentem é a rejeição. Desde os tempos antigos, aqueles que têm um chamado especial enfrentam dificuldades em serem compreendidos. Amigos se afastam, familiares não entendem e muitas vezes a sociedade os vê como diferentes. Não é fácil carregar um propósito que nem sempre pode ser explicado em palavras. Isso acontece porque a visão do escolhido vai além do comum. Deus coloca sonhos e missões que outras pessoas não conseguem enxergar, e por isso há um afastamento natural. O peso da rejeição pode parecer solitário, mas há um propósito por trás disso. Deus está moldando a sua caminhada para algo maior. A rejeição leva a uma outra dor profunda: a solidão. Muitos escolhidos passam por momentos em que se sentem incompreendidos, como se ninguém ao redor enxergasse o que Deus colocou em seus corações. Mas isso não significa que estão sozinhos. Na verdade, essa solidão faz parte do processo de fortalecimento espiritual. Jesus também enfrentou momentos de solidão. No Getsêmani, quando sabia que a cruz estava próxima, ele orou sozinho, pois até mesmo os discípulos que caminhavam com ele diariamente adormeceram no momento mais crucial. E foi nesse silêncio que ele se rendeu completamente à vontade do Pai. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Deus não abandona aqueles que ele escolheu. A solidão, na verdade, é uma preparação para que a fé se torne inabalável. Quando não há ninguém por perto, é quando aprendemos a depender única e exclusivamente dele. Ser escolhido por Deus não significa estar imune às batalhas internas. A segunda dor é o conflito constante contra a própria carne. Aqueles que foram chamados por Deus sentem o peso da luta entre o espírito e os desejos humanos. Há uma sede de santidade, mas ao mesmo tempo há fraquezas, tentações e inclinações que parecem nunca desaparecer completamente. O apóstolo Paulo descreveu essa luta de forma clara: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Ele, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, reconhecia que a carne sempre guerreia contra o espírito. Isso mostra que essa dor não é um sinal de fraqueza, mas sim da consciência espiritual que só aqueles que realmente pertencem a Deus possuem. Essa batalha pode ser exaustiva, mas também é um sinal de que o Espírito Santo está operando dentro de você. Os escolhidos não ignoram suas falhas, mas as enfrentam e buscam cada dia mais a presença de Deus. Essa luta contra a própria carne leva a um desafio ainda maior: a necessidade de renunciar. Os escolhidos de Deus vivem em constante decisão entre o que querem e o que Deus quer para eles. E muitas vezes isso significa abrir mão de coisas que parecem boas, mas que não contribuem para o propósito divino. Renunciar não é apenas deixar para trás hábitos ruins ou velhos costumes. Envolve também sacrificar oportunidades, relações e até sonhos pessoais. É um processo doloroso porque vai contra a natureza humana, que busca conforto e realização imediata. No entanto, quem realmente foi chamado por Deus sente essa dor e entende que, mesmo difícil, essa escolha traz um propósito maior.
E essa dor nem sempre é compreendida pelos outros. Muitas vezes, aqueles ao redor não entendem por que um escolhido decide seguir um caminho mais difícil, resistir a certas tentações ou até mesmo dizer não para coisas que parecem inofensivas. Mas a verdade é que essa renúncia não é uma perda, e sim um investimento naquilo que é eterno. Uma das dores mais profundas que os escolhidos de Deus sentem é a solidão espiritual. Mesmo cercados por pessoas, amigos e familiares, eles frequentemente se sentem deslocados, como se não pertencessem completamente a este mundo. Isso acontece porque sua visão e propósito são diferentes. Enquanto muitos vivem apenas para o agora, os escolhidos enxergam além, buscando a eternidade. Essa solidão se manifesta quando percebem que poucos realmente compreendem sua fé, suas lutas e suas escolhas. Há momentos em que sentem que não podem compartilhar certas batalhas, porque poucos os entenderiam. Até mesmo em igrejas ou comunidades de fé, essa sensação pode surgir, pois o chamado de Deus para cada pessoa é único. E às vezes, não há quem compreenda a intensidade dessa jornada. Jesus também passou por isso. No Getsemane, ele estava rodeado por discípulos, mas orou sozinho em agonia, pois sabia que ninguém além do Pai poderia entender o peso do que estava prestes a enfrentar. Essa dor não significa que Deus abandonou os escolhidos, mas sim que Ele está moldando-os para algo maior. Afinal, a solidão espiritual fortalece a intimidade com Deus, pois ensina a depender dele acima de tudo. A solidão espiritual muitas vezes anda de mãos dadas com a incompreensão. Os escolhidos de Deus enfrentam o peso de serem mal interpretados, criticados e até rejeitados por aqueles que não entendem seu propósito. Isso pode ocorrer dentro da própria família, no círculo de amigos ou até mesmo entre irmãos na fé. Jesus alertou sobre isso quando disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim." João 15:18. Ele próprio foi rejeitado em Nazaré, a cidade onde cresceu, e até seus irmãos demoraram a crer nele. Isso mostra que a incompreensão não é sinal de que estamos errados, mas muitas vezes uma confirmação de que estamos no caminho certo. Os escolhidos enxergam a vida de forma diferente. Enquanto muitos buscam reconhecimento, sucesso ou prazeres momentâneos, aqueles que seguem a Deus se preocupam com valores eternos. Essa diferença de mentalidade pode gerar conflitos, afastamentos e até críticas dolorosas, mas Deus não abandona os seus. Pelo contrário, Ele usa essas experiências para fortalecer, lapidar e conduzir os escolhidos para um propósito ainda maior. Uma das dores mais difíceis para os escolhidos de Deus é esperar. Em um mundo que exige respostas rápidas e soluções imediatas, aqueles que confiam no Senhor muitas vezes se veem em períodos de espera que parecem intermináveis. Pode ser a espera por uma resposta, por uma mudança, por uma promessa se cumprir. E essa espera gera angústia, ansiedade e, em alguns momentos, a sensação de que nada está acontecendo. O rei Davi, um dos maiores exemplos de um escolhido de Deus, passou anos fugindo antes de finalmente assumir o trono. José, antes de se tornar governador do Egito, enfrentou traições, prisões e anos de incerteza. Ambos precisaram aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que Ele nunca falha em cumprir suas promessas. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele está moldando o coração, fortalecendo a fé e ensinando lições que não seriam aprendidas de outra forma. A espera dói, mas também prepara. É nesse tempo que os escolhidos aprendem a confiar plenamente, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Esperar não é fácil.
A mente se enche de dúvidas, o coração fica inquieto e muitas vezes a sensação de estagnação é esmagadora. Os escolhidos de Deus sabem que a espera pode ser um campo de batalha emocional, onde os pensamentos de desistência e cansaço tentam tomar conta. Afinal, como seguir confiando quando nada parece acontecer? A verdade é que, durante esse tempo, Deus está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, Ele não muda a situação imediatamente porque primeiro precisa mudar algo dentro da própria pessoa. Paciência, resiliência e humildade são forjadas nesse processo. A espera fortalece a confiança e ensina a descansar na certeza de que o tempo de Deus é perfeito. Muitos tentam encontrar atalhos, acelerar o processo, forçar situações. Mas os escolhidos aprendem, por meio da dor, que tentar tomar o controle pode gerar ainda mais sofrimento. Abraão tentou apressar a promessa de Deus e isso trouxe consequências difíceis. Mas aqueles que confiam, mesmo sem entender, colhem frutos que vão além do esperado. A espera é uma dor que molda os escolhidos, mas também é uma prova de que há algo maior reservado para eles. Uma das dores mais profundas que os escolhidos de Deus enfrentam é a separação. Conforme alguém avança no caminho com Deus, nem todos ao redor conseguem ou querem acompanhar. Sonhos, amizades, relacionamentos e até oportunidades precisam ser deixados para trás quando não estão alinhados com o propósito divino. Muitas vezes, Deus permite que certas pessoas saiam da vida dos escolhidos porque elas não foram chamadas para a mesma jornada. Isso pode ser doloroso, pois o coração humano cria laços e deseja manter conexões. Mas com o tempo, percebe-se que certas partidas foram, na verdade, livramentos ou preparações para algo maior. Jesus viveu essa realidade. Mesmo entre os 12 discípulos, havia aqueles que não compreenderam totalmente sua missão. No momento mais crítico, ele foi abandonado, negado e traído, mostrando que muitas vezes o caminho da obediência a Deus envolve caminhar sozinho. Mas há uma promessa: Deus nunca abandona os seus escolhidos. Mesmo quando as pessoas vão embora, Ele permanece. E o vazio deixado por algumas separações, Deus preenche com sua presença, paz e novas direções. Chegamos ao fim de mais um vídeo e as lições que podemos extrair dessas dores são imensas. Se você tem se sentido pressionado por alguma dessas situações, lembre-se de que cada dor tem um propósito divino. Os escolhidos de Deus são forjados no fogo, mas o resultado é sempre uma versão mais forte, mais fiel e mais próxima do plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Agora é a sua vez de agir. Se você se identificou com algum dos desafios que mencionamos, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa palavra de conforto e encorajamento. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente abaixo dizendo qual dessas dores você mais sente em sua jornada. E compartilhe o que Deus tem feito em sua vida. Lembre-se, quando as dores surgirem, você pode confiar no Senhor. Ele está com você em cada passo. Fique firme, pois os melhores tempos estão por vir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.